Bom dia, meus queridos. Eu estava lendo uma palavra aqui no livro de João e meu coração ficou muito alegre e eu resolvi gravar para vocês, compartilhar algo que encheu meu coração de esperança. E está no livro de João, no capítulo 20, fala a ressurreição de Jesus. E está assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escura, viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia ele não entrou. Mas Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Essa palavra fala, logo após Jesus ter morrido na cruz, Maria Madalena foi ao sepulcro para ver o corpo onde Jesus estava guardado, o sepulcro. E quando ela chegou lá, para surpresa dela, Jesus não estava lá. E a pedra do sepulcro estava removida, ela foi colocada à parte. E Jesus não estava lá. E ela, vendo aquilo assustada, correu e avisou para Pedro. E Pedro e João, né, o discípulo amado, quando ouviram aquilo, correram como meninos. É isso que a palavra está dizendo, que eles correram como crianças. Tamanha alegria, mas também assustados. Eles correram até o sepulcro e, chegando lá, João não teve coragem de entrar, mas Pedro teve. E Pedro chega até o lugar do sepulcro, e quando ele chega, ele já abaixa e entra. E quando ele entrou no sepulcro, ele viu que os lençóis que haviam coberto o corpo de Jesus estavam jogados. Mas o lençol, um pedaço de pano que estava cobrindo o lenço, que estava cobrindo o rosto de Jesus, estava dobradinho, dobrado, separado à parte, como se alguém estivesse deixando um recado. Na tradição judaica, quando um dono de uma casa, um senhor, ele está se sentando para a refeição, ele tem seus servos. E os servos ficam nos cantos observando o seu senhor se alimentar. E tem um código que o senhor passa para o seu servo para quando ele terminou de comer. Quando eles terminam de fazer a refeição e eles não pretendem mais comer mais nada e se levantar da mesa, eles terminam a refeição, pegam o lenço de boca, amassa, como quem pega um guardanapo e amassa, e põe a mesa do lado dos pratos. Isso significa que ele já se alimentou, ele está satisfeito e que a refeição está completa e que ele se retirou e não vai voltar mais. Porém, se ele se levantar e deixar o lenço dobrado sobre a mesa, ele está dizendo para o teu servo que, tipo assim, espera, porque eu ainda não acabei a minha refeição. Eu estou resolvendo alguma coisa e eu vou retornar para completá-la. Eu vou voltar para terminar minha refeição. E o que isso quer nos dizer? Pedro havia acabado de preparar a mesa da Páscoa. Jesus deu para Pedro a missão de preparar a mesa. Então Pedro com certeza havia estudado como que ele deveria pôr a mesa. Quais as regras, quais os combinados ali. Então Pedro sabia. A palavra de Deus é linda. Não foi à toa que o Senhor permitiu que Pedro fosse quem entrasse lá e visse o lenço dobrado, porque Pedro havia sido responsável de preparar a mesa da ceia. Então, quando Pedro entra, gente, é muito lindo. Quando Pedro entra e vê aquele lenço, o lenço do corpo jogado no chão, mas um lencinho dobrado à parte, Pedro entendeu o que Jesus queria dizer. Jesus era o Senhor da vida de Pedro.
Então Pedro entendeu o código que Jesus havia deixado para ele. Ele estava dizendo: Pedro, eu ainda falta pouco para eu terminar. Daqui a pouco eu volto. E logo em seguida, Jesus aparece para Pedro e para todos os discípulos, confirmando aquela teoria de que Jesus ia voltar. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez, nós estamos nesse cenário. Agora é a nossa vez de, como Pedro e João, corrermos como meninos para verificar os fatos, para verificar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, de que Ele morreu na cruz por nós, mas que Ele ressuscitou conforme Ele mesmo havia nos dito. É a nossa vez de testificar que Jesus é bom, que todas as suas obras são boas e que tudo que Ele fez foi por amor. O amor do Pai em entregar seu Filho para morrer por um povo tão perdido. É a nossa vez de corrermos como meninos e provar a bondade de Deus, de testificar que as suas palavras são reais e que elas são atuais. É a nossa vez de permanecermos firmes e fiéis, de guardar os nossos corações escondidos só para Ele e nele, porque, novamente, Ele vem, como aquele lenço dobrado do lado à parte. Ele vai voltar. Mas ele não vai voltar mais para ser crucificado. Ele vai voltar para reinar. E todos que forem achados nele, dessa vez ele não vai deixar para trás. Ele vai nos levar com ele. Ele vai voltar para reinar e ele vai levar os seus amados, aqueles que o amam e que guardam seus mandamentos, e vai levá-los para morar com o Pai para todos sempre. Deus abençoe vocês e que vocês sejam enchidos de alegria e de uma tremenda esperança com essa palavra, porque o meu coração foi alegrado nessa manhã.